2023 foi bastante movimentado para o mercado do boi gordo. Os preços saíram de uma média de R$ 290 no começo do ano e passaram a operar abaixo dos R$ 200 por arroba, uma redução de quase 30%. Mas foram muitos os fatores que deixaram os pecuaristas em alerta. Para traçar um panorama de 2023 e trazer aí as perspectivas para 2024, nós vamos contar com a presença do analista de pecuária da Datagro, o João Figueiredo. Boa tarde, João. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, amigos do Canal Rural. Sempre prazer poder falar com vocês e dividir um pouco da visão que a gente tem no mercado nesse momento. Queria então que você nos contasse aqui quais foram os principais fatores que influenciaram o comportamento do mercado neste ano e todas as oscilações que a gente teve até agora. Priscila, realmente, 2023 foi um ano bastante turbulento para a pecuária, depois de 2 anos que a gente teve incrementos de preço muito importantes do boi, que saiu em 2021 de 200, bateu 350, e esse ano, de fato, reduziu bastante. Como você bem colocou, o nosso indicador do boi da Datagro registrou o primeiro dia de cotação nesse ano, dia 3 de janeiro de 23, estava 291,05 boi, chegou ao piso de preço no dia 11 de setembro, em São Paulo, a R$ 196 na média aqui em São Paulo, e nesse instante está dizendo em 46. Então, resumo do que aconteceu um pouco, a gente teve uma desvalorização de 33% ao longo até o piso de preço, e agora recuperando 25%, e no acumulado do ano a queda é 16%. E quais foram os principais fundamentos para que isso acontecesse? Como você muito bem colocou agora um pouco antes de a gente entrar aqui ao vivo, a gente tem um incremento muito grande de oferta, né? O terceiro trimestre com incremento de 12% e no acumulado do ano de 10%. Então, realmente, o principal fundamento para a pressão de preço foi que a gente teve um incremento de oferta muito importante. Segundo, as exportações. O mercado de exportação continua aquecido em termos de volume, mas o preço da tonelada exportada caiu bastante, também caiu em torno de 30%. A gente negociava por lá na torno de $7.500 no passado, esse ano foi no patamar de 4.500. E fora isso, temos outros eventos importantes também, né? Muito bem lembrado que depois do carnaval a gente teve aquele embargo chinês de 30 dias, que trouxe bastante turbulência para o mercado. Então foram esses diversos fundamentos, mas a gente pode colocar um desaquecimento do mercado de exportação, que estava muito aquecido durante a pandemia, e também esse incremento de oferta fez com que o preço da arroba ficasse bastante pressionado. Perfeito. Agora, na última participação da Datagro aqui, nós trouxemos a recuperação das cotações. Como é que estão os preços atualmente e quais são as tendências daqui para o final do ano? Então, de fato, acho que é uma notícia positiva nesse momento, né? A gente vê que o mercado, ali no dia 11 de setembro, estava naquele patamar de 196, que trouxe diversos, vamos dizer assim, consequências negativas para o mercado. O pessoal não ficou estimulado a colocar o boi no coxo para o segundo giro do confinamento, porque com o boi a R$ 200 arroba não tinha incentivo para isso. Então, o mercado começou a sentir um pouco dessa oferta aqui do boi de confinamento. E outro fator também foi clima. O clima secou bastante as pastagens, o efeito do El Niño, principalmente nos estados mais ao norte do país, Pará, norte do Mato Grosso, Rondônia. Então, a gente realmente teve aí um incremento de oferta que adiantou um pouco, talvez, a entrega desse gado. E nesse instante, desde lá para cá, dia 11 de setembro até ontem, nosso boi já está em 246. Teve uma recuperação significativa, o mercado está mais interessante, e o fator principal para isso, em termos de demanda, nesse momento, é o mercado interno. O mercado interno aqueceu bastante, a gente tem níveis de desemprego mais baixo, depois de muitos anos, temos o 13º, a sazonalidade positiva nesse momento no mercado interno, está trazendo um aquecimento bastante no mercado, e os frigoríficos, a indústria como um todo, está buscando boi e teve que pagar um pouco mais caro nesse momento. Então, depois de uma turbulência muito grande no mercado, que é o 30% esse ano, a gente entra no patamar mais estabilizado de preço, e o mercado de exportação, esse não tem muita novidade. O mercado continua aquecido, a gente está em exportação apenas 2% em volume no ano passado, a gente já exportou 1,8 milhão de toneladas, mas registrou uma receita 25% abaixo, 8,5 bi. Ano passado estava acima de 10 bilhões de dólares no ano passado. Então, realmente, a força desse incremento que a gente teve de preço foi muito proveniente de um aquecimento da demanda no mercado interno. Tá certo, a gente fala bastante disso também aqui no nosso quadro AgroExport, né? Que a gente está produzindo mais, mas na verdade a renda ela está mais baixa também, né? Por causa de custos, por causa de intempéries, diversas situações. Agora, a gente tem visto a manutenção dos preços do milho em patamares bastante elevados. Você acredita, João, que isso vai ser um entrave, por exemplo, para o confinador em 2024? Qual que é o cenário de custo de produção? Porque isso define bastante, né, a rentabilidade do produtor. Perfeito. Tem 2 pontos importantes nessa conta que a gente tem que colocar.
Primeiro que os preços do milho mais alto nesse momento está em torno de 75 milho futuro, então é realmente um incremento importante por impacto do El Niño. A gente percebe que a cadeia de suínos e aves, que são muito mais verticalizadas, já registrou esse aumento nos preços de suínos e aves e o boi ganhou competitividade na prateleira do consumidor. Então, isso é um fator importante para que tenha aquecido o consumo da demanda aqui no mercado interno. Então, isso é um fator importante. Mas, trazendo para o lado do produtor, nesse momento, para quem vai confinar gado ano que vem, a relação de troca da roupa do boi com o milho está valorizando acima do boi nesse momento, não está positiva. Mas a gente lembra que muitos confinadores que têm operações mais estruturadas pegaram uma janela de hedge desse milho aí que chegou a 50, 60 no momento, então eles vão ter um cenário interessante para o ano que vem. Quem fez a lição de casa e fez o hedge do milho na hora certa, também não só milho, mas alternativas de nutrição como sorgo, próprio farelo de soja, quem comprou os insumos na hora correta e teve um gado de reposição mais barato, está realmente com um cenário interessante no primeiro trimestre do ano que vem, que deve persistir um pouco mais essa não oferta não tão forte nesse momento, porque vai ter um atraso do gado a pasto. Então, o pecuarista está fazendo a conta nesse momento, quem comprou reposição mais barata e conseguiu fazer trava de insumo, pode tornar interessante, mas para quem deixou para comprar o milho só agora, nesse patamar de 75, não é um preço atrativo para confinar boi nesse momento. Tem que ter planejamento e muito prévio, né, João, para fazer toda a diferença. Agora, não dá para falar de mercado do boi gordo sem falar da China, que é o maior comprador da carne bovina brasileira. Quais são as projeções para o ano que vem, João? A China é sempre uma incógnita muito grande, mas tem fatores interessantes na conta da China esse ano. Apesar do preço ter caído muito, o Brasil foi a geografia que mais ganhou market share no mercado chinês esse ano. Pegando os dados da China Custom, que é os dados de importação da China, a gente vê que o Brasil, de janeiro a outubro do ano passado, tinha 38% das importações chinesas. Desse ano, de janeiro a outubro, temos aí 41,2%. Então, a gente ganhou o mercado chinês. Mas o mercado China está com muitas incertezas em relação à economia chinesa, como é que vai ser isso ano que vem, o governo tem feito medidas para aquecer consumo, então tem algumas incertezas importantes no mercado não só da China, mas asiático, porque Japão e Coreia do Sul são mercados muito importantes na compra de boi também. Então a gente vai aguardar, tem uma expectativa que a China possa melhorar o preço ano que vem, e outro fator importante nesse momento, tem uma delegação chinesa que está aqui no Brasil, que tem a expectativa que torno de mais 11 plantas frigoríficas sejam habilitadas para exportação. Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque se abrir mais plantas aqui, é interessante para a cadeia como um todo, claro, a gente quer cada vez mais a carne no Brasil com presença lá fora, mas vai trazer um poder de barganha também para o chinês, vai ter mais compradores, vai poder negociar um pouco mais essa carne. Então, vamos esperar um pouco mais, ver como é que vai começar o ano da China. Eles vão fechar a exportação de maneira interessante e o Brasil tem uma vantagem competitiva para o ano que vem. A China, o ST já apontou que deve importar um pouco menos de carne ano que vem, em torno de 4, 5% a menos que esse ano. Mas o Brasil é um país que tem uma arroba muito competitiva, tem carne de qualidade e em preço competitivo também. E, por fora disso, para finalizar, o câmbio é muito importante. Como vocês bem colocaram agora em torno de 4,90, já teve 5,20, já foi mais competitiva a nossa carne lá fora, mas vamos acompanhar câmbio também, que vai ser um fator impactante aí para a precificação da tonelada lá fora, não só do Brasil, mas também a Argentina, que é um player que deve voltar para o mercado com mais força, Uruguai, que são nossos concorrentes aqui na América do Sul, e Estados Unidos é um fator também que deve diminuir um pouco a oferta devido ao ciclo pecuário nos Estados Unidos, que está muito oposto do brasileiro. Tá certo, com certeza. Carne de qualidade a gente tem. Obrigada, viu, João? Falar com você aí mais uma vez, sempre bom. E espero, então, reencontrá-lo aqui para a gente falar mais sobre o mercado de boi gordo, também sobre grão, sobre o que precisar. Obrigada, viu? Muito obrigado, contem conosco, estou à disposição. Um grande abraço.